Como calçar um caminhão de forma segura? Até em uma atividade relativamente simples é preciso ter um pouco de engenharia. É obrigatório calçar caminhões pela legislação? A NBR 10966 diz que um veículo simples tem que manter-se parado com o freio de estacionamento em 18% de rampa e um cavalo mecânico com semi-reboque em num declive ou aclive de até 12%, que é uma inclinação bastante acentuada. Mas notem que se o freio de serviço do caminhão estiver com deficiência na lona ou no tambor, essa deficiência também ocorrerá no freio de estacionamento. Embora o freio de estacionamento seja de operação mecânica, no spring breaker, com a abertura das molas, compartilha o mesmo sistema de frenagem, ou seja, a mesma lona e o mesmo tambor. Por isso, um sistema de freio de serviço com problema também haverá reflexo no freio de estacionamento. Por isso, em algumas operações, isso é obrigatório. Produtos perigosos, por exemplo, você calçar o caminhão. Então, mas notem que existe uma NBR no Brasil, 9735, que estabelece as dimensões e os requisitos de um calço. São aplicáveis para produtos perigosos. Mas é uma boa referência na questão das dimensões e dos materiais utilizados, para não gerar faísca e assim por diante. A legislação brasileira estabelece que para produtos perigosos o uso de calços é mandatório. Para outros segmentos do transporte, depende de cada operação. A norma americana é um pouco mais detalhada, a SAE J348. Além das questões das dimensões e do material, ela traz a relação entre essas dimensões, a altura do calço e o diâmetro do pneu. Obviamente que se eu tiver um pneu muito grande, o calço tem que ser um pouco maior. Mas vamos nos limitar aqui ao pneu padrão no transporte rodoviário, 295, 275 e assim por diante. Então notem que, lógico, se o calço for muito baixo, ele não tem eficiência e o pneu pode pular por cima do calço, perdendo a sua eficiência. Outra dica, boa prática, não está na legislação, mas é boa prática recorrente. O calço deve estar exatamente encaixado no pneu. Não pode estar lateralizado e não pode estar em ângulo, porque faz com que ele possa escapar da sua função. Uma outra dica importante, uma outra boa prática é não calçar o eixo dianteiro, porque o motorista pode entrar no caminhão sem soltar o calço, ligar o motor e girar o volante e provavelmente o calço vai ser expelido, vai ser expulso e pode atingir uma pessoa que esteja próxima a esse veículo. Então, como regra geral, como boa prática, obviamente, se o veículo está na descida, eu calço no sentido contrário. Se o veículo está na subida, eu calço na traseira. Procurar sempre calçar no eixo de tração e no eixo que não tem suspensor. Calçar no eixo de tração dos dois lados, porque se o declive ou aclive for de grande inclinação, se você calçar de um lado só, o lado sem calço pode iniciar o movimento, fazendo com que o conjunto se movimente como se fosse uma curva. Calçar os dois lados do mesmo eixo no sentido contrário da inclinação. Ah, mas e se estiver no plano? Bom, se estiver no plano, você não percebe qual é a inclinação para qual lado está, calçar os dois lados do mesmo eixo como está nessa imagem aí. Vale a mesma coisa para o caminhão trator. Se é um caminhão trator 6x2, calçar o segundo eixo, porque ele não tem suspensor. Se a inclinação é muito forte e você precisará calçar o caminhão trator e o semi-reboque, do mesmo modo, calçar o eixo do semi-reboque que não tem suspensor. Calçar dos dois lados do mesmo eixo, do eixo que não tem suspensor. Mesma coisa na subida, calçar na parte de trás, dos dois lados do eixo do semi-reboque que não tem suspensor, e a mesma coisa para o cavalo mecânico. Se você vai estacionar numa doca, normalmente plana, calçar dos dois lados no eixo que não tem suspensor, que o movimento da empilhadeira dentro pode causar movimentos relativos para frente e para trás. Por último, uma dica para quem vai chegar vazio e calçar o caminhão e depois sair. Notem que se você encostar o calço no pneu, na condição vazia, quando você carregar a carreta, o pneu vai estufar, vai fazer aquela barriguinha e ela vai bloquear
os calços, impedindo a sua retirada. Por isso é boa prática você deixar levemente afastado 1-2 centímetros quando estiver vazio e for carregar o caminhão, para que quando carregue o caminhão o pneu não bloqueie o calço, impedindo a sua remoção. Notem que acidentes dessa natureza também podem ocorrer, mesmo sendo uma operação simples. Se não for executada com cuidado, poderá ocasionar um acidente como esse. Muito obrigado.